Davi, quando um cliente te chama pedindo orçamento sobre identidade visual, tu já manda o PDF da proposta ou desenrola um pouco para tentar conquistar ele? Essa foi a pergunta que eu recebi que me deu a ideia para gravar esse vídeo onde eu vou te contar o padrão dos clientes bons. Mas, antes de falarmos sobre isso, precisamos entender rapidamente que existem 3 tipos de cliente. O cliente neutro, o cliente sonho e o tão famoso, tão aclamado, só que não, o cliente problema. Vamos explicar um por um, como eu disse, rapidamente. O cliente neutro é aquele que não vai te dar nenhuma experiência marcante, nenhuma experiência grandiosa, mas também ele não vai te dar nenhuma grande dor de cabeça. Então não é nem lá, nem cá, nem chove e nem molha, não caga e nem sai da moita. Normalmente é aquele cliente que ele é morno, nem quente nem frio, que ele paga um valor mediano para você, ele te dá algumas leves irritações, sabe? Aquelas irritações de projeto normal, mas que no fim das contas você entrega o projeto e todo mundo sai minimamente satisfeito. Você consegue fazer seu serviço, você entrega o que ele quer, ele fica feliz e tá tudo ok. Cada um segue sua vida. Já o cliente sonho é aquele que, como o nome já diz, ele é perfeito do início ao fim. Desde o primeiro contato até o encerramento do projeto e a entrega dos materiais, tudo parece que saiu de um conto de fadas do filme da Disney. Ele vai pagar o quanto você cobra, ele vai te respeitar, vocês vão se conectar bastante desde o primeiro momento, desde o primeiro contato, e muitas outras coisas que vão acontecer e vão fazer com que você pense: será que isso é real ou será que isso é um sonho? Eu tô num mundo encantado e eu não tô sabendo? O que tá acontecendo? Onde é que eu tô? Agora, por outro lado, indo na contramão do cliente sonho, temos o mais temido, o mais odiado, o mais desquerido cliente problema. E é aqui que a gente começa a entrar no assunto principal desse vídeo. E as duas coisas que você precisa se atentar quando um possível cliente entra em contato com você são as seguintes: 1. Por onde ele te contactou, isso é muito importante. E 2. Como ele começou essa abordagem. Isso pode parecer besteira pra você, mas vai por mim. Isso muda totalmente o seu jogo. Por exemplo, pra mim, quando um possível cliente entra em contato pelo Behance, eu já sei que não vai fechar, porque lá no Behance eu recebo mensagens do tipo: oi, tudo bem? Eu tenho uma empresa X, criei um logo para ela, mas eu queria que você desse continuidade. Eu não quero nada tão elaborado, quanto mais simples melhor, mas eu estou procurando uma pessoa responsável para isso. Você teria disponibilidade? Sabe? Uma mensagem meio tipo: eu fiz aqui, mas eu não tenho tempo, eu quero algo simples. Sabe? Sempre minimizando o seu talento, o seu trabalho, o seu serviço, aquilo que você pode entregar. Ou então, uma mensagem do tipo: tenho uma empresa de marketing e tô precisando de algumas artes. Ou pior ainda, sim, pode ficar pior: quanto custa pra fazer tal coisa? Bem direto, bem grosseiro, sem nem mandar um oi, sem nem convidar pra jantar, sem nada. Vai direto ao ponto, direto no assunto. Às vezes eu gosto disso, às vezes eu gosto disso, mas numa primeira abordagem com o cliente, eu já acho que fica um pouco fora de tom. Então, abordagens assim desse tipo eu já considero que são típicas de cliente problema. Clientes assim, se eu atender, lá na frente vai me dar uma puta dor de cabeça, vai fazer com que eu perca o tesão pelo projeto no meio do processo criativo ali, no meio do caminho, por vários problemas, e vai se transformar naquele meme: essa festa acabou virando um enterro. Então eu prefiro evitar, eu prefiro já dar um passinho para trás e começar a me posicionar a partir daí. Já no primeiro contato, eu deixo claro o que eu quero, o que eu não quero, o que eu faço, o que eu não faço, o que eu aceito, o que eu não aceito. Então, voltando, pra mim, se a pessoa entrou em contato pelo Behance e dessa maneira, eu já ligo o alerta. E às vezes não precisa nem ser pelo Behance, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo e-mail ou até mesmo pelo WhatsApp. Se a pessoa me mandou uma mensagem nesses moldes que eu te mostrei, eu já fico ligeiro, eu já fico atento, eu já fico naquela, tá ligado? Defensiva, vem. Se me atacar, eu vou atacar. Porém, como nem tudo na nossa vida é só coisa ruim, existem outras abordagens que, quando acontecem, eu só falto chorar de felicidade. Eu ajoelho e falo: eu não, ele, sempre. Minha camiseta tá escrito assim: I belong to Jesus.
tipo Kaká, tá ligado? É aquela abordagem que você olha e você pensa, que delícia trabalhar com o que eu trabalho, que vontade de fazer isso todos os dias, fazer isso mais vezes, você sente até, sabe, um ânimo assim, diferente, dá até um orgulho, sabe? E normalmente acontece assim. Olá, equipe Check Design, é um prazer fazer contato com vocês. Me chamo Tananã, sou consultora de imagem e tenho um Instagram bem inicial. Desejo construir uma identidade visual marcante, fora do padrão, que atraia e seja irresistível. Essa necessidade se estende ao layout nos posts e minha intenção inicial é acertar desde o começo. Portanto, gostaria de confiar a vocês esta condução tão fundamental. Poderiam me enviar um orçamento para estes projetos? Grata. Aqui eu já consigo destacar alguns pontos. O primeiro deles, iniciou o contato de uma forma super respeitosa. Eu acho isso o máximo. Isso, pra mim, já conta muito pro andamento do projeto, porque só por esse simples fato, eu já consigo sentir que a pessoa não tá com pressa, que ela não precisa de nada pra ontem e não tem aquela ânsia, aquela urgência toda que normalmente um cliente problema tem. O segundo ponto que eu destaco que é muito importante é que a pessoa se apresenta e, além disso, ela já dá um resumo do que é o projeto dela. Mesmo que seja um resumo breve, mas isso, para um primeiro contato, já ajuda demais. Porque dependendo do que ela fala, você já até se ajeita na cadeira e fala, olha, um projeto do ramo que eu queria, meu Deus, eu vou fazer o meu nome nesse projeto. E já conectando com isso, ela também fala sobre o desejo que ela tem de mudar, de fazer algo diferente, de sair um pouco ali do óbvio e de realmente começar desde o início de maneira correta. E vai além. Ela também fala sobre os trabalhos futuros, porque uma identidade visual não se limita somente ao trabalho visual da IDV. Pode se estender para os posts, pode se estender para um site e muitas outras coisas. E por fim, para fechar com chave de ouro, a pessoa pede um orçamento. E é óbvio, mas eu preciso deixar claro aqui que eu não consigo passar um orçamento personalizado só com essas informações, porque essas informações são de um primeiro contato. Mas eu consigo ter uma noção muito maior do nível de consciência dessa cliente e também consigo direcionar um atendimento muito mais alinhado com o que ela me apresentou. Porque se ela se apresenta assim, eu me apresento do mesmo nível ou num nível melhor. Sabe quando você vai entrar na sua casa, você limpa o pé no tapete ali da porta e tira o chinelo e a pessoa que tá com você, ela também faz a mesma coisa? Então, é um exemplo que a pessoa me dá e eu sigo aquele exemplo e faço a mesma coisa ou faço melhor. Quer ver mais um exemplo de cliente? Recentemente, uma pessoa entrou em contato comigo desejando fazer o reposicionamento da sua empresa, não só visual, mas também estratégico. E as conversas seguiram nesse rumo aqui. Boa tarde, tudo bem? Me chamo Lucas Silva, sou de Capanema, no Pará, e busco um rebranding para minha marca. Vi que você fez a da Gusk. Aí eu peguei e respondi, olá Lucas, tudo bem? Sim, nós fizemos o rebrand da Gusk, fico feliz que esteja buscando esse tipo de serviço. Qual é a sua empresa? Me fala um pouco sobre ela, por gentileza. Então aqui eu já direciono o cliente para ele me falar, porque durante esse processo de primeiro contato, de pré-briefing, de briefing, o cliente tem que falar, é ele quem tem que brilhar e você só ouve, até porque as informações que você vai captando e coletando aqui, você pode utilizar lá na frente para um highlight de uma apresentação, para alguma frase impactante que vai servir de redação para o projeto e muitas outras coisas. E aí ele continua, a minha empresa é a trabalho com produtos Apple por encomenda, assim como a Gusk. Ela foi pensada por mim e pela minha esposa, não tivemos assessoria e nem suporte profissional na época. Nosso perfil não é nada harmônico, não transmite a seriedade que eu queria, já que a gente busca um público classe média alta e tem a questão do nome Apple que não poderíamos estar usando. Então ele me fala um pouco sobre a empresa, me fala um pouco sobre o início deles, que é basicamente o início de todos os empreendedores no Brasil, e também fala sobre algumas questões que já tá incomodando ele. Ou seja, ele já me deu munição para eu usar ao meu favor. E aí eu respondo ele, te entendo, Lucas. O primeiro ponto a se observar é que pesquisando no Google já fica difícil de achar a empresa de vocês. Um trabalho de rebranding mais naming ajudaria a melhorar essa questão. Então aqui nessa parte eu já falo que o nosso trabalho vai impulsionar e vai melhorar o problema que ele me apresentou. Então eu não só fiquei batendo na tecla do problema, eu falei sobre o problema, eu falei, ó, captei o que você me disse, entendi o que você me trouxe. Além de entender, eu vou te dar uma solução. Ou seja, o nosso trabalho vai fazer com que o problema que você enfrenta hoje seja resolvido. E aí eu continuo. Outro ponto que a gente teria que observar com cautela é justamente esse que você citou, o nome da Apple. E aqui eu me compadeço
com o cliente. Então, ao invés de eu ficar batendo nessa tecla, se ele já sabe do problema, eu não vou ficar cutucando a ferida. Eu vou falar assim, a gente tem que ver com cautela, porque um naming, né, para ser construído, a gente não pode utilizar nomes de outras marcas, falar sobre outras empresas, tem que criar algo único, enfim, a gente vai vendo isso conforme o processo criativo vai rolando. E aí, para finalizar, eu digo o seguinte: além disso, temos que levar em consideração o momento de vocês. E aí eu já conecto para uma pergunta. Qual seria o momento da empresa? Questão de faturamento, clientes, vendas e afins. Você pode me falar um pouco, por favor? E aí eu abro as portas de novo para o cliente falar. E ele pega e fala assim: sim, seria o rebrand mais naming, que é algo que eu tenho vontade já há um tempo. A empresa atualmente está crescendo a nível de faturamento e há alguns meses começamos a trabalhar com tráfego pago. Atualmente estamos na média de 130 mil por mês e a previsão é de que nos próximos 3 meses atingimos os 200 mil mensais. Hoje, cerca de 70% do faturamento é iPad e Mac, então estamos atingindo um público bom, mas para uma conversão maior, precisamos melhorar mais a imagem da empresa. Então aqui, ele me traz uma visão empresarial, uma visão realmente de negócio, de tipo assim, ó, a nossa empresa está dessa forma hoje, a gente fatura esse tanto hoje e nos próximos 3 meses a gente quer faturar isso daqui. Só que eu sei que para faturar isso, a gente precisa mudar o que a gente vem fazendo hoje. Então ele tem consciência, ele entende a importância disso e mais do que isso, ele tomou uma atitude, ele foi atrás, ele veio até mim falando o que ele quer, procurando ali um orçamento, procurando um profissional. E aí eu peguei e só respondi. O público já está bem alinhado, né? Isso é bom para essa mudança acontecer, já que vocês estão conseguindo vender produtos de alto padrão. E aí eu engatei em mais uma pergunta, porque como eu falei, o cliente é quem tem que falar. Você só tem que fazer as perguntas estratégicas e às vezes falar alguma coisinha aqui, outra ali, só para tipo fazer a conversa render e você extrair mais informação do cliente. Aí eu perguntei o seguinte: e sobre o prazo para o projeto? Você tem uma data de quando gostaria? Pergunto isso pois nossos projetos levam um tempo para ficarem prontos, pois passamos por todas as etapas junto com o cliente. E ele falou: nosso planejamento é fazer a mudança no máximo até o final de agosto. Setembro é o mês de lançamento da Apple, uma marca bem posicionada com um bom alcance consegue aumentar bastante a lucratividade com os novos produtos. Então, mais uma vez, ele trouxe para mim uma informação de negócio. E isso é muito importante para uma reunião futura, para um briefing ou algo nesse sentido. E aí eu só reforcei a informação para quando eu for pesquisar no WhatsApp a gente ter mais fácil. Aí eu peguei e falei assim: então teríamos em tese 2 meses para trabalharmos. Isso, tranquilo. Eu falei: maravilha. Você tem alguma dúvida específica sobre o serviço, Lucas? Se quiser perguntar, fique à vontade, pois assim já explico tudo pra você. E nessa parte é muito importante. Quando eu tiro as minhas dúvidas, eu jogo pro cliente, eu transfiro a responsabilidade pra ele me perguntar. E aqui a gente tem 2 caminhos a serem seguidos, porque aqui bifurca muito a situação. Ou o cliente fala: não, tá tranquilo, eu já entendi tudo, me passa o orçamento. Ou ele faz as perguntas relacionadas a isso. E de qualquer forma, você vai ser levado para o mesmo final. Então, o final vai ser o mesmo. A única coisa é que, como você vai lidar e como que você vai direcionar até chegar lá, é que vai fazer um pouquinho de diferença. E aí ele perguntou, né? A dúvida inicial seria sobre o valor e tudo que está incluso no pacote. Exemplo, não sei se faz parte da mudança, as artes que vocês anunciam. Eu acompanhei o anúncio da mudança do mundo Apple para Gus, que achei muito bacana, falando do projeto que a gente fez. E aí eu comecei a explicar. Aí eu expliquei que todo esse processo de rebrand a gente já estrutura tudo, a gente já coloca tudo pro cliente, deixa tudo pronto, porque não é só fazer a identidade visual, tem que fazer, né, todo o ecossistema ali, tem que anunciar pros clientes e tal. E aí ao invés de eu ficar mandando vários textões, eu mandei um grande texto, né, beleza, ok. E aí eu perguntei: até aqui, alguma dúvida? Porque assim eu trago o cliente de volta pra conversa. Eu não fico só falando. Eu falo um pouco e aí eu mando uma pergunta pra ele. Se ele me sinalizar positivamente, aí eu continuo. Aí eu peguei e falei assim: tá, agora vamos falar sobre os preços, que era essa a dúvida inicial dele. Tu teria quanto de investimento pra trabalhar nesse projeto? E ele me passou o valor. Ele falou assim: tenho separado até o momento R$5.000. Aí eu peguei e falei assim: posso te mandar o áudio, Lucas? Aí ele falou: pode, fica à vontade. E nesses áudios eu expliquei que esse preço, ele ficaria um pouco fora do nosso a partir de. E é a partir de agora que você vai ouvir os áudios e eu vou te explicar também como que funciona esse a partir de. Vamos lá. Nesses moldes, Lucas, a gente tem aqui nos nossos projetos um valor base, né, que a gente chama do a partir de. Porque cada projeto é um projeto e a gente entende que quanto mais complexo é esse projeto, mais caro ele fica. Então, só para você entender e para eu te dar um panorama, um exemplo. Se a sua empresa fosse uma empresa multinacional, tivesse várias franquias, vários pontos de loja, de contato e tal,
o seu preço ficaria muito mais alto do que nas condições atuais que a sua empresa está. Então, nesses moldes de ser uma franqueada, de ser uma empresa multinacional, de ter vários pontos de contato, a complexidade é maior, a demanda é maior, tipo assim, o zelo, não que a gente não vai ter zelo pelo seu projeto, mas tipo assim, o fato da gente estruturar essa mudança em todos os pontos de contato dessa empresa é muito maior também. Então, você consegue me entender que nesses moldes a condição fica mais cara, certo? Nesses moldes, Lucas, do seu projeto, a gente varia basicamente entre 15 mil e 25, 27, chegando ali até a casa dos 30 mil. E isso a gente entrega tudo isso que foi citado acima, e claramente, né, tudo com qualidade, tudo no prazo, e óbvio, você vai também participar de todas as etapas do processo. Então, assim como foi com a Gus, que é com todos os nossos clientes, você vai participar desde a parte mais embrionária possível, que é a gente analisando ali as suas referências, aquilo que você deseja, aquilo que você busca, até a parte que a gente te entrega o projeto, que você consegue ter autonomia com esse projeto depois que a gente te entregar, porque de nada adianta a gente fazer um projeto lindo, maravilhoso, visualmente falando, sendo que ele não vai ser aplicável no dia a dia, muito menos fácil de aplicar, né? Então a gente busca sempre isso da melhor maneira possível, equilibrando entre o que você quer e o que a sua empresa precisa. Bom, você consegue sentir a diferença desse tipo de abordagem e também desse tipo de conexão, né? Você consegue ver como a pessoa já tinha se preparado para falar comigo, seja por conta de uma indicação, seja por conta de um projeto que eu fiz e essa pessoa acabou vendo, ou até mesmo acabou acompanhando, como o próprio rapaz aqui tinha mencionado. Ah, Davi, mas isso não acontece comigo, os clientes que aparecem por aqui sempre são naquele exemplo que você mostrou de cliente problemático, e ai, nossa, é uma dor de cabeça. Pois é, lembra o que eu te falei? Se você se apresenta de uma forma, a pessoa se prepara para falar com você no mesmo nível ou em um nível mais alto. Pensa no seguinte, tem um restaurante chiquérrimo na sua cidade, aquele restaurante top, que você sempre quer ir ou você sempre vai em datas super especiais. Você vai chegar lá de short, regata e chinelo? Não vai, né? Obviamente não vai. Eu aposto que quando você pensa em ir nesse restaurante, você pensa numa camiseta básica, lisa, tranquilo, numa calça, num tênis, num sapato, super de boa, de acordo com o restaurante. E é a mesma coisa com você. Se você se apresenta na sua rede social ou na rede social da sua empresa de uma forma medíocre, quando eu digo medíocre é na média, os clientes que vão aparecer para você serão clientes medianos, do mesmo nível. Agora, se você se apresenta de maneira organizada, com qualidade, com zelo e tudo mais de maneira positiva, os clientes que vão aparecer para você serão do mesmo nível ou de um nível mais alto. Então é compatível, sabe? É como se fosse algo equilibrado. Você se apresenta de jeito X, você vai ganhar cliente X. Se você se apresenta de jeito Y, você vai ganhar cliente de jeito Y. E aí, respondendo a pergunta lá do início do vídeo, que foi a motivação para esse conteúdo aqui rolar, eu já mando o PDF logo de cara ou eu levo para uma conversa e tento conquistar o cliente? Bom, no caso do cliente problema, eu já respondo na lata, porque na minha experiência, não adianta você conversar muito, não adianta você ficar perdendo seu tempo, porque você só vai fazer isso, você vai só perder o seu tempo e não vai rolar nada. E digo mais, isso daqui é uma parte muito importante também. Às vezes, se você se esforçar bastante, você até consegue fechar com esse cliente problema. Mas a pergunta que fica é, vale a pena? Porque lembre-se, é um cliente problema. Ele vai te dar dor de cabeça e muitas vezes esse dinheiro que você vai ganhar com esse projeto, ele vai servir para pagar a sua terapia lá no futuro ou alguns remédios para dor de cabeça. Então, o dinheiro que entra, na mesma velocidade que entra, é o dinheiro que sai para algumas coisas muito ruins, entendeu? Então, nesses casos, eu respondo só o básico. Quando é o cliente problema, eu respondo só na mesma forma que ele me pergunta. Claro, sempre com profissionalismo, óbvio, mas na mesma forma que vem, volta. Oi, quanto é o logo? Aí eu respondo, olá, tudo bem? Nossos serviços de criação de identidade visual iniciam a partir de tantos R$1.000. Agora, para cliente que chega com uma outra abordagem, que tem um nível de consciência maior, eu já desenrolo, como você viu nesse exemplo que eu mostrei. E aí só mais pra frente, com uma conversa e com uma relação já estabelecida, que eu falo a média de preço. Ah, Davi, mas por que você fala a média de preço e você não manda um orçamento logo de cara, né? Mesmo que seja com esse cliente que tem um nível de consciência mais elevado. Porque ainda que seja um cliente com um nível de consciência mais alto, a gente ainda tá na fase de conhecimento, de pré-briefing. Então, para eu passar um orçamento 100% personalizado para a pessoa, ela primeiro precisa aprovar a média de orçamento e aí daí em diante a gente começa de fato a precificar tudo na ponta do lápis, porque daí a gente vai para uma reunião, nessa reunião eu entendo tudo da maneira mais completa possível e aí sim eu passo um orçamento personalizado com tudo o que aquela empresa precisa, partindo daquela média que eu tinha passado antes, entendeu? Vou te dar um exemplo. O cliente chega para mim e fala assim, a gente tá querendo fazer um rebrand, tal, piriri, pororó. Ok, a média para esse tipo de serviço é a partir de, vamos supor, R$20.000. Aí o cliente fala,
não, tá tranquilo, era mais ou menos o que eu imaginava. Aí eu falo, então vamos marcar uma reunião pra eu entender melhor o que você precisa. Daí a gente vai pra reunião, daí na reunião eu começo a identificar que, além desses 20 mil reais, que é a base do nosso orçamento, a gente vai precisar acrescentar outras coisas, né? Porque tem muita complexidade, tem muito ponto de contato, tem muito material, tem isso, tem aquilo outro. E aí eu pego e já comunico na reunião. Aí eu chego com a proposta e falo, ó, aqui na proposta, no orçamento personalizado, deu 35 mil. Acima dos 20 que a gente tinha falado inicialmente, porque é a nossa base, mas é sempre, né, capaz de variar tanto pra cima quanto muito pra cima. Então o cliente, ele já vai estar ciente de alguma forma, porque já vai ter sido passado pra ele uma prévia do orçamento e também já vai ter sido conversado nessa reunião, que é a reunião de pontapé inicial, que eu chamo de uma reunião de kickoff. É uma reunião onde a gente dá, de fato, o primeiro passo ali pra mais pra frente a gente conseguir ter tudo redondinho e tudo bonitinho. Enfim, a pergunta do nosso querido seguidor está respondida e mais do que isso, eu te dei uma aula de como lidar com todos os tipos de clientes. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aqui alguma dúvida que você tem e compartilha esse vídeo também, é muito importante. Se você não é inscrito ou inscrita, se inscreve para receber os próximos vídeos em primeira mão. Demorou? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.